Pessoal, tudo bem com vocês? Semana complicada, né? Mais uma. Nós estamos vivendo uma montanha-russa desgovernada. É do mundo inteiro, né? Essa liberação de documentos nos Estados Unidos, documentos secretíssimos, a viagem do presidente Lula à China, a mudança da geopolítica mundial acontecendo assim na nossa frente com uma rapidez incrível. Uau! Parece que estamos vendo transformações decisivas, momentos de inflexão. Tenho comentado várias vezes sobre isso. E os caras estão por trás disso. Aqueles nossos odiados e amados extraterrestres, interdimensionais, reptilianos, greys, seja lá quem for. Mas vamos falar sobre a influência dessa turma nas religiões. Nas religiões de modo geral, porque quando se fala em religião, se fala em ET. Quando se fala em ET, se fala em religião e não adianta espernear. Estão ligadas. São irmãos siameses, grudados. Eles criaram as religiões. Os deuses criaram as religiões. Depois os homens adaptaram e aprenderam a explorar isso. E nós temos as religiões dissidentes e as religiões tutelares. O nome diz, religião tutelar é aquela que vai obrigar você a cumprir a doutrina, cada uma delas, como o Islã, como o catolicismo, protestantismo, etc. O próprio budismo, que foi modificado. E as religiões mavericks, as religiões dissidentes, que correram por fora, sem se afastar do espiritual. Então vamos começar pela palavra nirvana, que é usada muito no budismo, né? Que originalmente ela se referia a um estado de existência no qual se tem alcançado a plena consciência de si próprio como ser espiritual, né? E não mais se vivenciaria o sofrimento devido a má identificação com o universo material. O nirvana seria a anulação disso, do universo material, o que seria uma porcaria. Eu acho isso horroroso. Esse é um estado ansiado por todos os budistas, o nirvana, que pode ser traduzido também por nada ou vazio. Deus me livre! O vazio, nada? O que é um nada? O nada é uma faca de cozinha sem cabo e sem lâmina. Nada. Horrível. Então esses conceitos eles são terrivelmente, para muitas pessoas, que o nirvana seja um estado de não existência e que isso envolva uma perda de contato com o universo físico. Na verdade, a meta dissidente das religiões dissidentes originais era alcançar um estado exatamente o oposto. O verdadeiro estado de Buda, do Nirvana, incluía um sentido mais forte, muito mais forte de existência. Ele é aumentado pela autoidentidade, uma habilidade de perceber de uma maneira fantástica o universo físico e interagir com ele. Não deixar que ele o domine. Se nós compararmos a religiões dissidentes com a religião tutelar, nós vamos descobrir um número de diferenças bem distintas pelo qual uma pessoa pode distinguir uma ou outra. Vamos falar sobre isso agora. As filosofias chaves pela qual elas mais fortemente se diferem. Pode ser, como eu vou falar agora com vocês. Por exemplo, o termo Maverick, que eu já falei em vídeos passados. Todo mundo, Maverick era um carro que eu queria ter, e quando eu pude comprar, eu não queria mais. Mas já foi o meu objeto de desejo. Então o termo Maverick vem do Velho Oeste dos Estados Unidos. Ele denotava qualquer animal que pastasse, com vaca, cavalo, que não tivesse uma marca do seu proprietário. Se não tivesse, o prefeito ia lá e pegava, o xerife. A palavra por si só vem do proprietário de gado do Texas, chamado Samuel Maverick. Viveu de 1803 a 1870. Ele se recusou a marcar seus gados, seus bezerros, seus cavalos. Então esses animais sem marcas eram apelidados de Mavericks. E qualquer um deles que fosse encontrado solto era considerado propriedade de ninguém. Então ele não teria direito sobre esse gado. Então daí é que vem essa história. Disso vem a definição que hoje nós estamos utilizando aqui, eu uso muito nos vídeos. Maverick é uma pessoa ou uma organização que não é propriedade de ninguém, que não tem propriedade marcada por alguém, que atua de uma maneira independente. Nós somos independentes aqui no canal. Nós todos somos Mavericks. Ninguém tem marca na bunda, um carimbo lá, dizendo, são propriedade de alguém. Então, é alguém que atua de uma maneira independente, geralmente é uma quebra de convenção estabelecida. As religiões Maverick são aquelas que têm quebrado o dogma tutelar. Quando eu falo tutelar,
vem dos ETs, lá do tempo de Enki, né? Então, Enki e Enlil, aquela briga. Em todas as culturas tem um Enki e um Enlil, sempre brigando. Alguém quer trazer a luz, né, como Apolo, trazer a luz para os seres humanos, o outro não quer deixar. E vai por aí. Essa história é incrível. Então, vamos dizer que as religiões Maverick quebraram o dogma tutelar e têm tentado uma abordagem mais prática e científica da salvação espiritual. Ela acredita na parte espiritual. Ela acredita nisso. E mantém viva a esperança, né? De que a gente um dia possa ter esse contato com esse lado espiritual ou com esse lado interdimensional que tem do outro lado, né? As religiões Maverick, né, ou dissidentes, não tutelares, ou não tutelada, foi um movimento religioso que surgiu lá na Índia. E foi um evento histórico. Esse movimento atraiu milhões de aderentes e teve um forte efeito civilizador lá na Ásia, em toda a Ásia. O movimento trouxe a criação dos chamados 6 sistemas de salvação. E haviam 6 métodos diferentes, desenvolvidos em tempos diferentes, para que se alcançasse a salvação espiritual. O mais importante desses 6 sistemas, né, que são bem parecidos com o budismo que veio depois, era o sistema conhecido como Sankhya. A palavra Sankhya significava razão. A origem precisa dos ensinamentos Sankhya é desconhecida. As doutrinas Sankhya são geralmente atribuídas a um homem conhecido como Kapila. E quem era Kapila, de onde veio, exatamente quando ele viveu, ainda se especula. Né? Mais um que surgiu aí, de repente, se mandou. Algumas pessoas localizam Kapila ao redor de 550 a.C., contemporâneo de Buda, né? Alguns estudiosos. Outros acreditam que Kapila pode ter vindo mais cedo. Algumas pessoas discutem que ele não deve ter existido por causa da sua extraordinária mitologia e o que se criou em torno dele, como todos esses grandes avatares. E fosse quem fosse Kapila, alguns ensinamentos atribuídos a ele estabeleceram um significativo trabalho fundamental para filosofias dissidentes posteriores. Por exemplo, o sistema Sankhya ensinava corretamente que haviam 2 básicas entidades contrastantes no universo, né? Que é a alma, o espírito, né? E a matéria. E posteriormente ensinava que as almas seriam infinitas em número e consistiam de pura inteligência. Cada alma é independente e indivisível e não pode ser tomada à parte. Ela não pode ser condicionada, é incapaz de mudar, é imortal. Parece, contudo, que ela está ligada à matéria, como está agora ligada à minha matéria, à sua. O senso comum nos diz que deve haver um limite para quantas almas existam. Só que infinito pode ser um número tão grande que seja incontável. Então as nossas almas são infinitas. Quem sabe? Não é? Mas pode ser uma coisa tão gigantesca que não temos condições de perceber. Então, o Sankhya ensina que cada pessoa é uma tal alma e que cada alma tem participação na criação ou perpetuação dos elementos primários que constituem o universo material. As almas, então, criaram os sentidos com os quais eles percebem, nós podemos perceber os elementos. As pessoas, portanto, tinham apenas elas próprias e não um Deus ou um ser supremo para aplaudir ou para culpar, dependendo da perspectiva de alguém, né? Então, da existência deste universo e de tudo de bom ou mal dentro dele. Não. A libertação da alma de seu cativeiro na matéria, segundo a doutrina Sankhya, vem através do conhecimento. Olha o ET Bilu aí com a razão, né? Tem que ter conhecimento. Mas é verdade. Então, a crença Sankhya ensinava que o sofrimento é o resultado das almas estarem amarradas à matéria. O budismo copiou isso. Mas essa ligação não afeta a natureza da alma em qualquer sentido, será real. Porque quando as almas adquirem o conhecimento e veem que elas não estão na matéria, mas apenas incorporadas aqui, essa ligação cessa, então as almas atingem o que eles chamavam de paz eterna. Então várias questões se elevam desses ensinamentos de Sankhya. Primeiro, como todos podem ver, todos esses seres espirituais ajudaram a criar o universo. Se a gente for olhar nos livros de física, eles nos dizem que o universo é um assunto imensamente complexo. Até mesmo o cientista como Albert Einstein não entendeu tudo do universo. Então, como é que é possível que nós, né, pequeninos mortais, incluindo os bêbados dos botecos que dormem nas ruas, podem terem feito algo como criar esse mundo ou ajudar a criar? A resposta pode residir no fato de que a matéria
é constituída em simples aritmética e é muito menos sólida do que parece. Quem estudou física sabe disso, física quântica também. O bloco básico de construção da matéria física é o átomo. E um átomo é composto de 3 componentes principais: prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e nêutrons são reunidos para formar o núcleo do átomo. Os elétrons orbitam em velocidades tremendas ao redor do núcleo e, portanto, formam um escudo do átomo. O inteiro arranjo é mantido junto pela força eletromagnética, que está em todo o nosso universo. Inclusive é responsável pelo movimento dos UFOs. Então, o que torna um tipo de átomo diferente de qualquer outro é nada mais, nada menos do que o número de elétrons e de prótons. E, por exemplo, o hidrogênio tem apenas um elétron e um próton. E com mais um elétron e um próton, bum, você tem um átomo de hélio. Acrescente 77 mais elétrons e prótons, né, ao longo dessa generosa ajuda, e você vai obter ouro. Retire alguns elétrons, né, e obtenha cobalto. Some outros mais e tenha zinco. E vai por aí afora. 105 elementos básicos, cada um existindo simplesmente porque eles têm um número diferente de elétrons e de prótons. Quem pode manobrar isso, manobra tudo. Não é? Então a matéria física é constituída de uma matemática idiotamente simples. E qualquer um pode fazer. A razão pela qual esse arranjo parece funcionar é que a adição e a subtração de elétrons e prótons causam uma mudança de energia criada pelo átomo. E já que a matéria é apenas uma energia condensada, uma mudança na energia de um átomo por meio dessa simples aritmética causará uma mudança na substância física que o átomo produz. Então o universo fica apenas complicado depois que as substâncias começam a interagir uma com a outra, o que me vai fazer ficar diferente de uma minhoca. Né? Um outro ponto é que a matéria física é muito menos sólida e muito mais efêmera do que parece. Então os átomos constituem quase inteiramente de espaço vazio. Se o núcleo de um átomo de hidrogênio é aumentado ao tamanho de uma bola de gude, o seu único elétron vai estar a mais ou menos 500 metros de distância. O átomo mais pesado e com mais nêutrons, prótons e elétrons é o urânio, com 92 elétrons. Se um átomo de urânio fosse aumentado a meia milha de diâmetro, mais ou menos, 500 metros, o núcleo não seria maior que uma bola de beisebol. E isso revela que os átomos são compostos quase inteiramente de espaço vazio. E que a matéria, até mesmo o mais pesado granito, é, portanto, surpreendentemente efêmera. Então, nossas percepções físicas não detectam a natureza ilusória da matéria, porque os sentidos físicos são construídos para aceitarem a ilusão da solidez causada pelo movimento extremamente rápido das partículas atômicas. Mova algo para frente e para trás ao redor de você bem rápido e vai parecer sólido. Já vimos isso, a ilusão que nós temos do movimento muito rápido. Nós podemos ver a matéria pelo que ela verdadeiramente foi, né? Vemos um objeto mais sólido como uma peça de penugem etérea. E aí vai. Isso foi só uma breve introdução básica da física que do meu tempo era do primeiro grau. Na medida que o tempo passava, muitos dogmas incorretos foram acrescentados aos ensinamentos básicos de Sankhya, fazendo com que o sistema de Sankhya eventualmente desmoronasse. Outros sistemas dissidentes sofreram o mesmo destino. No sistema da yoga, por exemplo, as pessoas retornaram à idolatria de um deus como parte da sua estrada para a liberdade espiritual. É cheia de ritual. Né? Um outro dos 6 sistemas, o Mimamsa, foi uma tentativa de manter os credos arianos e incorporá-los aos dogmas das doutrinas dissidentes. Isso não funcionou porque não se pode misturar doutrinas destinadas a abrigar obediência rígida, né, com uma outra livre. Né? Então, o verdadeiro conhecimento espiritual parece exigir a mesma precisão exigida por qualquer outra ciência. O que eu estou tentando explicar é por que as ciências não exploram esse lado espiritual. É tudo fantasia. Eles não acreditam na alma, no após-vida, no afterlife, no corpo astral, na viagem astral. Não é? Pelo menos os acadêmicos mais ortodoxos. Existe uma grande turma agora que já está pesquisando isso. Há mais tempo. Então nós vamos ver que o movimento hindu, ele fez uma parada, né? Deu uma estancada, foi corrompido, introduziram uma série de rituais dentro do movimento hindu horrorosos. Esse negócio de bosta de vaca para construir casa, de que a vaca é a reencarnação do Deus Vishnu e vai por aí afora. Nada disso vem no original. Assim como o budismo, assim como o cristianismo, né? Que não tem nada a ver com o que Jesus Cristo falou, assim com o que Paulo falou. Então, antes do desmoronamento, o movimento dissidente hindu trouxe uma das maiores religiões da história.
o budismo. Aí vem a história do Dalai Lama, né? Ele é budista tibetano. É a macumba do budismo. É completamente diferente do original. Então, o budismo original foi fundado ao redor do ano 525 a.C., época da Grécia clássica, né? Por um príncipe hindu chamado Gautama, Siddhartha Gautama, que mais tarde ficou conhecido como Buda ou o Iluminado. E o budismo se disseminou rapidamente pelo Oriente, e como o sistema Sankhya, assim como o sistema Sankhya, o budismo em sua forma original não venerava deuses Vedas. Ele se opõe ao sistema de castas e não apoia as doutrinas brahmanes hindus avançadas, aquilo que eu falei ainda agora. Então, diferente de muitos budistas modernos, né? Então ninguém venerava Buda como Deus. Ao invés, eles o respeitavam como um pensador, que tinha criado um método pelo qual o indivíduo, pelos seus próprios esforços, pode alcançar a liberdade espiritual por meio do conhecimento e de alguns exercícios espirituais. É difícil determinar quanto bem-sucedidos realmente foram os budistas iniciais em alcançar suas metas, embora Siddhartha tenha afirmado ele pessoalmente, né, alcançou a sua libertação espiritual aos 82 anos. Segundo algumas histórias, ele teve uma diarreia fantástica, fulminante. Ele pediu para comer uma carne, pediu ao discípulo dele, Ananda, que trouxesse uma... Ele não comia carne. Parece que ele se intoxica com 82 anos e aí ele parte. É uma das histórias. Né? O budismo, então, como outros sistemas dissidentes, né, que contrariava aquele regime todo hindu, de casta, etc., passou por uma quantidade enorme de mudanças, se partindo e decaindo na medida que se passaram os séculos. Hoje nós vemos o budismo não tem nada a ver mais. Isso causou uma perda da maioria dos isso causou uma perda da maioria dos verdadeiros ensinamentos de Siddhartha Gautama. E além disso, muitos ensinamentos e práticas não criadas por Buda foram mais tarde acrescentadas à sua religião e mal rotuladas. Daí a história de chupar a língua aí, né? Então, como nós vimos, o Nirvana não é nada disso que foi falado, né? O Nirvana é uma coisa bem diferente. E aí nós vamos à religião tutelar, que é o cristianismo, o Islã, né, que impõe regras e mata, te elimina, te cancela, ou te joga no inferno, na melhor das hipóteses, se você não segui-la, ou não obedecer ali rigorosamente suas doutrinas. Milhares e milhares e milhares de pessoas foram queimadas na fogueira por causa disso. Torturadas antes, com requintes de crueldade. Dos dois lados. Protestante também enforcou muita gente. É histórico, é só pesquisar. Uma fonte de inspiração, a religião tutelar, ela é uma fonte de inspiração. Né? Ela diz que os ensinamentos são de um Deus, de um anjo ou de uma força sobrenatural e não de um ser humano. A crença em um único ser supremo, ou Deus, é a principal pedra fundamental da fé. E nos tempos mais iniciais, a veneração de muitos deuses, tipo humano. Né? Algumas religiões dessas adoravam deuses parecidos com os seres humanos. Né? Religião tutelar, como a religião grega, a egípcia, né? Tinha os deuses parecidos com nós. Mas a imortalidade física é uma meta importante ou desejada em muitas das religiões tutelares, né? A doutrina baseada na fé e na obediência o tempo todo. Várias punições severas ou fatais são algumas vezes empregadas ou advogadas durante a história, né, da religião para lidar com os não crentes ou os apóstatas, como eu falei antes. Queimavam, faziam um churrasquinho, etc. Decapitavam. Ainda faz até hoje. Então a crença de que, sendo nascido em um corpo, uma ou muitas vezes por meio da reencarnação, é parte de um amplo plano espiritual que beneficia a cada ser humano. A crença de que existem forças superiores, deuses ou entidades sobrenaturais que controlam os destinos individuais ou coletivos de pessoas. Os seres humanos não têm controle sobre essas forças e podem apenas suportá-las. Temos que aceitar o que disseram que Deus falou. Não é? O intérprete dele na Terra vai falar, não, você tem que obedecer. A crença é que somente um ser supremo criou o universo físico. E o sofrimento humano, a dor, a escravidão são partes de um plano espiritual mais amplo que levará à salvação e à liberdade para aqueles que obedientemente o suportarem. Tem que se humilhar, tem que se humilhar, tem que ser humilde. Os humildes não vão herdar nada.
não passar por cima deles. A recuperação espiritual e a salvação dependem inteiramente da graça de Deus ou de uma outra entidade sobrenatural. Você não tem controle sobre isso. Essas são as religiões tutelares. Agora as dissidentes, as Mavericks. Ela é a fonte de inspiração, né, dos ensinamentos vem de um ser humano identificável, de um mestre. Não é um guru. A crença em um ser supremo é geralmente tolerada, mas é uma parte menor ou não existente da doutrina. A ênfase é colocada no papel do ser espiritual individual em relação ao universo. A mim é importante em relação a esse cosmos. Eu sou uma pessoa importante. Você é. A liberdade e a imortalidade espirituais são buscadas. A existência infindável no mesmo corpo físico é considerada não importante ou indesejável. Eu não quero viver eternamente. Eu quero mudar. E mudar para uma outra casca. A observação e a razão são mantidas nas apropriadas fundações para aderir a uma doutrina. As punições físicas nessas religiões, se existirem, ou são suaves ou não inexistentes. A punição mais severa em geral é a exclusão formal de um indivíduo da organização religiosa. A crença é que não há propósito espiritual oculto para a existência humana, um mistério, e que o processo da morte, amnésia e renascimento causa o decaimento espiritual. A crença de que todas as pessoas são responsáveis por terem criado as suas próprias condições de vida. Eu tenho que ser responsável pelas minhas cagadas. Né? Boas e más ações ou inações conhecidas. E que todas as pessoas podem controlar seus destinos. Sim, eu posso mudar. Quando eu mudo de decisão, eu mudo o meu destino. Eu alterei o meu futuro. Já falamos sobre isso, eu vou voltar a falar. A crença de que todo mundo tem algo a ver com a criação ou perpetuação do universo físico. O sofrimento humano, a dor e a escravidão são doenças sociais, que não têm propósito construtivo nenhum e permanecem e ficam atrapalhando o caminho da salvação e da liberdade. O sofrimento purifica a alma. Porcaria nenhuma. Negativo. A recuperação espiritual e a salvação são inteiramente do indivíduo e é ele que deve alcançá-las por seus próprios esforços automotivados. Então não vê que alguns elementos dissidentes das religiões tutelares estão misturados em algumas religiões. Um bom exemplo disso é o hinduísmo, né? Tais misturas geralmente são realizadas quando as ideias dissidentes são incorporadas a uma religião tutelar. Quando as doutrinas tutelares são acrescentadas aos ensinamentos dissidentes, né, quando uma dessas coisas acontece, os benefícios completos dos ensinamentos dissidentes são perdidos. Há uma corrupção, né? Eles invadem. E isso está especialmente claro no budismo moderno, onde os rituais, idolatria e oradores a Buda têm quase que inteiramente suplantado o sistema prático que Buda tentou desenvolver, assim como Jesus Cristo. Você já viu o Buda com aquele colar de contas, fazendo aquela ladainha, igualzinho na Igreja Católica? Reza sem Ave Maria, 50 padres, é a mesma coisa. O Islã faz a mesma coisa. Então, a recuperação na religião Maverick são inteiramente da sua responsabilidade. É você que deve alcançar pelos seus próprios meios. Entenderam? Confuso? Vê de novo. Para escapar do Éden ou da prisão planetária, como fazemos? É natural para as pessoas imaginarem como elas podem ser capazes de melhorar o mundo ao redor delas. É uma ideia totalmente errada que todos nós temos, a maioria de nós temos, é que para ser eficaz uma pessoa tem que ser rica, um político ou santo. A verdade é que alguém pode ter sucesso e se tornar responsável por si próprio e pelos seus companheiros humanos exatamente sem ter que interromper sua vida ou sua existência. Todos nós podemos fazer isso. Alguém pode começar a fazer isso gradualmente, né? Primeiro melhorar sua própria vida, então ajudar a família, os amigos, ajudar a aldeia, a vila, a cidade e o país. Melhorar primeiro sua própria vida, então ajudar a família e os amigos aonde for necessário. Então poder se unir ou iniciar grupos, né, com objetivos sociais, etc. E finalmente buscar um bom senso, um senso de responsabilidade direta, pessoal pela raça humana. É importante que mais pessoas iniciem esse processo. E a história tem mostrado claramente que se nós não criamos nosso próprio entorno, alguém vai criar. E a gente pode não gostar do que vem por aí.
Nós somos responsáveis por isso. Estamos criando um entorno até quando votamos. A sociedade tutelar, ela apresenta um desafio extraordinário. Nós temos visto isso ao longo de vídeos. Eles estão a reduzir a habilidade humana em vencer este desafio, escondendo os assuntos dos UFOs, dos fenômenos espirituais, das viagens astrais, etc., com tudo isso com falsos relatos, né? E sempre colocando mentiras, farsas. Tudo isso tem causado um grave dano potencial às perspectivas, né, futuras da nossa raça, como raça humana. Nós estamos vendo o que está acontecendo hoje, desde a pandemia. A honestidade escrupulosa de todos os lados é necessária. Estamos assistindo uma imprensa mentirosa. Vimos aí como uma das maiores nações da Terra mente claramente, engana todo mundo. Se a Terra de fato é propriedade de uma sociedade extraterrestre opressora, então deve existir algum lugar, alguma linha de comunicação entre os seres humanos e esses tutores ou arcontes, seja lá quem for. Eu não estou falando de uma alegada comunicação telepática, eu estou falando de um contato face a face, cara a cara, entre humanos e tutores. Parte da solução seria encontrar esses canais de comunicação e usá-los para começar a negociar um fim da dor e do sofrimento na Terra. Essa proposta pode soar extremamente selvagem na medida que isso significa tentar iniciar um processo de diplomacia com uma sociedade extraterrestre, a qual a maioria dos governos nem mesmo admite a existência, para então dar liberdade à raça humana. Uma raça em que a maioria das pessoas nem mesmo admite estar aprisionada.